O reator nuclear é um dispositivo onde ocorre a fissão nuclear, ou seja, a quebra do núcleo de átomos pesados. Ele está presente em usinas nucleares para a produção de energia elétrica. O reator nuclear é o dispositivo onde ocorre uma reação controlada de fissão nuclear. É usado em usinas que convertem energia nuclear em energia térmica ou elétrica. Além disso, é empregado em pesquisas científicas, até mesmo na área da medicina. Aprenda sobre os reatores nucleares, seus tipos e sua presença em usinas nucleares. O reator nuclear é o nome dado para o local onde uma reação de fissão ou fusão ocorre de modo controlado. Ele recebe essa denominação porque as reações acontecem nos núcleos dos átomos. A origem dos reatores data de antes da Segunda Guerra Mundial, onde cientistas descobriram que a fissão de átomos de urânio poderiam desencadear uma reação em cadeia, favorecendo o desenvolvimento de bombas extremamente poderosas. Sendo assim, o objetivo dos primeiros reatores produzidos era a fabricação do plutônio radioativo para a construção de armamento nuclear. Isso ocorreu no Projeto Manhattan, e a bomba nuclear feita de plutônio foi chamada de Fat Man e foi lançada na cidade japonesa de Nagasaki. Foi a segunda bomba nuclear utilizada no Japão. A primeira foi em Hiroshima, a bomba Little Boy, utilizando a fissão do urânio 235. É interessante nós construirmos aqui um glossário básico dos termos utilizados na área de energia nuclear. Número de massa é a soma entre a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons do núcleo atômico. Isso é chamado de número de massa. É representado pela letra A e se encontra no lado superior esquerdo do símbolo dos elementos na tabela periódica. Energia nuclear. Apesar de auxiliar no aumento da produção de energia, esse é o tipo considerado muito perigoso. A energia nuclear é energia proveniente da maior interação da natureza, a interação nuclear forte. Nêutron. O nêutron é um elemento muito importante no processo de fissão nuclear. Sua descoberta ocorreu através do trabalho de Chadwick e foi o início do processo de desenvolvimento tecnológico proveniente da energia nuclear. Bomba atômica de fissão nuclear. São aquelas bombas atômicas que utilizam o processo da fissão nuclear para liberar grande quantidade de energia. Elas têm uma capacidade limitada, porém uma capacidade de destruição muito grande. Bomba atômica de fusão nuclear ou bomba H, bomba de hidrogênio. Essa bomba de hidrogênio utiliza o processo de fissão nuclear para iniciar uma reação que permite a condição necessária para a realização do processo de fusão nuclear. Então, nós temos uma fissão nuclear e depois uma fusão nuclear que libera, esta sim, a fusão nuclear, a grande quantidade de energia desse processo. As bombas H atingem uma capacidade destrutiva incrível e são as maiores bombas nucleares que existem. O exemplo da maior bomba H, a maior bomba nuclear já lançada em todos os tempos, é a bomba Tsar, lançada na antiga União Soviética, que atingiu os incríveis 57 megatons de TNT, de energia liberada, muita coisa. Os reatores de fusão nuclear ainda estão em fase experimental, visto que existe muita dificuldade em realizar a fusão de dois átomos. Então, toda energia nuclear produzida no mundo tem origem em um reator de fissão nuclear.
Neste tipo de reator nuclear, usamos sempre urânio ou plutônio e ocorre a fissão do núcleo atômico. As temperaturas podem ultrapassar 400 graus Celsius. Este tipo de reator nuclear é utilizado para abastecer cidades ou também submarinos nucleares no uso militar. O mecanismo de funcionamento dos reatores é baseado na fissão nuclear, ou seja, na quebra do núcleo de um átomo em dois núcleos de menor massa. Os átomos de urânio 235 conseguem absorver nêutrons e sofrer essa fissão, dando origem a átomos de criptônio, número de massa 92, e bário, número de massa 141, além de mais 3 nêutrons livres, que se chocam com outros átomos de urânio 235, iniciando assim uma reação em cadeia. Vendo aí a representação dessa reação de fissão nuclear que citamos como exemplo. Repare que essa fissão libera muita energia térmica, raios gama e nêutrons. Sendo assim, o calor pode ser usado na geração de vapor d'água, que movimentará uma turbina que irá gerar energia elétrica. As partes essenciais para um reator nuclear são: combustível nuclear é o isótopo físsil, ou seja, o átomo que sofrerá a fissão nuclear ou quebra. Moderador nuclear reduz a velocidade dos nêutrons originados pela fissão nuclear, para poderem atingir outros núcleos com maior probabilidade de realizar a fissão. Refrigerante remove o calor produzido até a turbina para geração de energia elétrica. Blindagem evita o escapamento da radiação, protegendo assim o meio exterior da usina nuclear. Painel de controle, que podem ser as barras de controle ou controle químico feito por meio do boro. Isso atua como freio. São materiais que impedem a continuidade das reações em cadeia pela absorção de nêutrons. Ou seja, absorvendo os nêutrons, a reação em cadeia cessa. Tipos de reatores nucleares. Uma vez que você já entendeu as principais partes de um reator nuclear, é possível ter um entendimento maior de quais tipos de reator nuclear existem, visto que eles se diferenciam por aspectos importantes, como vimos aí: o material utilizado para provocar a fissão, o meio refrigerante ou o moderador. Vejamos agora os principais tipos de reator nuclear. Reator nuclear do tipo PWR. É o reator mais utilizado no mundo. Seu funcionamento sob pressão faz com que a água aquecida se mantenha no estado líquido, em temperaturas superiores a 300 graus Celsius, usada para vaporizar água em outro recipiente. Ou seja, o vapor de água é num recipiente e a fissão nuclear ocorre em outro recipiente. BWR, reator de água fervente. Esse reator também é muito utilizado. Ele usa a água como refrigerador e moderador nuclear, porém em temperaturas mais baixas. Nesse caso, no mesmo circuito onde ocorrem as reações de fissão nuclear, ocorre a evaporação da água. HWR, reator nuclear de água pesada. Neste tipo é utilizada a água pesada como moderador nuclear e refrigerante. A água pesada é água com deutério. As moléculas de água pesada possuem átomos de deutério no lugar do hidrogênio, ou seja, o isótopo de hidrogênio que possui um próton e um nêutron. GCR, reator resfriado a gás. Nele, o material moderador é constituído de grafite e o refrigerante é um gás, geralmente hélio ou dióxido de carbono. Além disso, o combustível é urânio natural.
ACR, reator resfriado a gás avançado. Semelhante ao anterior, a diferença é de que o combustível de urânio é enriquecido. Seu uso é muito comum no Reino Unido. HTGCR, reator resfriado a gás de temperatura elevada. Também utiliza gases como refrigeradores. Seu modo de funcionamento é igual ao PWR, porém, as temperaturas atingidas são de 1000 graus Celsius. Então, é usado na produção de H2 sem emitir CO2. Esses foram os principais reatores nucleares que estão em operação no mundo. Vale destacar que existem muitas pesquisas em busca de novos tipos de reator nuclear, onde ocorre a implementação de alternativas e inovações importantes no ramo da energia nuclear. No Brasil, alguns reatores nucleares estão em operação, a maioria deles em laboratórios de pesquisa. Porém, os mais importantes se encontram em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Em Angra está localizada a Usina Elétrica Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. Os reatores de Angra 1 e Angra 2 são do tipo PWR e produzem energia elétrica que abastece a região do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, correspondendo a cerca de 3% da matriz energética do país. Um terceiro reator nuclear está em construção na usina, com previsão de operação em 2026. Esses reatores nucleares do tipo PWR em nada se assemelham ao reator nuclear do acidente nuclear de Chernobyl. Este acidente ocorreu em 25 e 26 de abril de 1986, no reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, no norte da Ucrânia. Foi o maior desastre nuclear da história. Ele aconteceu durante uma sessão de teste de segurança, que desligaria intencionalmente os sistemas de emergência. Houve falhas de projeto e de operação que causaram o descontrole das reações de fissão nuclear deste reator. No total, 28 pessoas morreram, 134 tiveram confirmação de contaminação por iodo radioativo. Centenas de milhares de moradores foram relocados e a natureza local foi afetada. É estimado que os riscos de contaminação da área continuarão por mais de 20.000 anos. Um detalhe importante no caso do acidente de Chernobyl é que o reator nuclear RBMK possuía um erro de projeto que era desconhecido pelos operadores da central nuclear. Assim, eles cometeram a falha operacional de colocar o reator nuclear além do limite possível de operação e não sabiam que havia essa falha de projeto, que ocasionou o acidente de Chernobyl. A energia liberada no acidente foi tão grande que a tampa do reator foi arremessada a grandes distâncias. Uma tampa com peso de algumas toneladas. Impressionante. Após o acidente de Chernobyl e a investigação que se sucedeu, as autoridades da antiga União Soviética acabaram desativando todos os reatores do tipo RBMK. E o próprio país, União Soviética, desapareceu muito por conta das críticas da sociedade e da imprensa por conta do acidente nuclear de Chernobyl. Este foi o vídeo sobre energia nuclear, trazendo para vocês muitos detalhes importantes dos reatores nucleares. Se você gostou, curta esse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Agradeço a participação de todos. Obrigado e até a próxima.